sessão ordinária de 31 de julho de 2024. Em apreciação e aprovação, ata da sessão ordinária número 25/2024, de 24/7 de 2024. Vereador Carlos Alberto. Pela aprovação, presidente. Vereadora Fátima. Pela aprovação, senhor presidente. Aprovada a ata. Não havendo processo no rito do 942, começaremos pelos processos com pedidos de sustentações orais. O primeiro processo da pauta é a apelação 023-5421-56.2022, da relatoria do eminente desembargador Carlos Alberto. Tem como apelante Mário José dos Santos Fontinelli e apelados Temes Helena Furtado da Silva e outros. Doutora Ana Caroline Lima pede para sustentar pelos apelados. Por favor, SD, veja se a doutora Ana Caroline Lima está presente. Não está presente? Então, o processo será julgado ao final, de acordo com os votos provisórios. Chama a julgamento agora a apelação 0205-199-122.2022.8.060167, da relatoria da eminente desembargadora Fátima Loureiro. Tem como apelante Maria Claudemar Vitorino Souza da Silva e apelado Alberi Holanda da Silva. O doutor Lito Torquato pede para sustentar pela parte apelada. Veja se o doutor Lito Torquato está presente. Ele não está presente. Também será julgado ao final, de acordo com os votos provisórios. Agora eu chamo a julgamento, tem 2 processos da Unimed, nos quais eu sou impedido. São 3 processos. Então, vou pular aqui a ordem para aguardar a presença do desembargador Paulo de Tasso. Agora eu chamo a julgamento a apelação 010-4368-25.2017. Processo da relatoria do eminente desembargador Carlos Alberto. Tem como apelante apelado Manuel Xavier Pedrosa de Vasconcelos e apelante apelado Nízia Ferreira Maciel e outros. O doutor Damião Tenório pede para sustentar pela parte autora Manuel Xavier Pedrosa de Vasconcelos. Bom dia, doutor Damião. Bom dia, desembargador. Eu passo a palavra ao eminente desembargador relator para conduzir o julgamento. Muito bem. Bom dia, doutor Damião. Bom dia. Bom, inicialmente, antes de eu perguntar se Vossa Excelência, dispensa a leitura do relatório, eu quero fazer um relato aqui rapidamente, senhor presidente, sobre esse processo. Certo. Esse processo foi disponibilizado para julgamento, é uma apelação, em 18 de dezembro de 2023. E, em seguida, ele entrou na pauta de fevereiro. Ou foi final de janeiro? Acho que sim, final de janeiro. Então, continente, quando ele foi entrada em pauta, a outra parte, senhora Nízia Ferreira Maciel e outros, protocolou um pedido para a retirada do processo de julgamento para que as famílias possam gozar do sagrado direito de defesa através do patrocínio de outro causídico ou de defensoria pública, porque o primeiro causídico havia renunciado. E eu assim o fiz. Eu retirei o processo de julgamento. E o processo foi pautado novamente agora, depois de constituído novo advogado. E aí eis que entra a mesma senhora, a mesma parte, fazendo um pedido para que o advogado tenha mais tempo, dada a complexidade do processo. Então, nós estamos nos arrastando de lá para cá com essa apelação, o que é para nós, pelo sistema de justiça, passa a ser inadmissível. Então, eu estou indeferindo o pedido de postergamento ou de postergação da senhora Nízia Ferreira Maciel e outros. Eu indago inicialmente ao ilustre causídico se ele dispensa a leitura do relatório. Com certeza, excelência. Doutor Damião, nós estamos
Aqui, Vossa Excelência representa o apelante Manuel Xavier Pedrosa de Vasconcelos Neto, correto? Exatamente. Muito bem. Nós estamos mantendo a decisão de primeiro grau. Pergunto se Vossa Excelência dispensa a sustentação. Dispensa a sustentação. Muito bem. Então, eu vou ler o projeto de ementa, que está assim delineado. Está bem, eu acho que até a caixa alta aqui, o frontispício, resolve, mas é porque está curto. Processual, ação possessória, esbulho caracterizado, reintegração de posse, requisitos atendidos, tutela de evidência, fungibilidade, sentença mantida, recurso não acolhido. Eu vou ler de qualquer forma. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada em contra-razões não merece acolhimento, pois o recorrente combateu por meio de todos os argumentos os capítulos da sentença que, na sua concepção, devem ser reformados. O ônus da prova, em relação à existência dos pressupostos para a ação de reintegração, é da parte que alega ter sido extirpada de sua posse. Analisando os autos, observa-se que está demonstrada a posse por parte do primeiro recorrente, assim como o esbulho sofrido e demais requisitos legais. Manuel Xavier, ora apelante, apresentou prova documental e oral bastante robusta, os quais trazem elementos característicos do exercício do direito possessório, alegado e respectiva violação deste. As testemunhas ouvidas em juízo, notadamente, Francisco das Chagas Pereira, José Amilcar Batista Filho, Francisco Vidal de Souza Filho, informaram que o terreno era murado, além de possuir algumas construções, o que denota o exercício de atos inerentes à qualidade de posseiro do primeiro apelante. Disseram, além do mais, que frequentaram a propriedade nos anos, respectivamente, de 2004, 2007, 2013, o primeiro por ter mantido a oficina mecânica naquela e nos dois últimos por terem frequentado o referido estabelecimento. Especificamente quanto à data do ato do esbulho, os depoentes informaram ter presenciado, no início de 2017, uma conduta pelos ocupantes ora recorridos, assim como das tentativas do esbulhado de reaver a posse do imóvel. Em que pese tentem desacreditar as informações apresentadas pelas testemunhas, preclui o direito dos recorrentes de contraditá-las, uma vez que deveriam ter assim procedido logo após a qualificação e antes do início do depoimento delas em audiência. É válido destacar ainda que a audiência realizada ostentou nítido caráter instrutório, não se tratando, como sustentam os apelados, de mera justificação da posse. Ainda que assim não fosse, foi oportunizada a possibilidade de manifestação durante o processo, porém, em nenhum momento houve insurgência quanto à realização da instrução. Eventual nulidade do contrato de promessa de compra e venda firmado entre o apelante e a terceira pessoa jurídica não retira a sua posse claramente exercida por significativo período de tempo. Muito menos serve para afastar a clandestinidade da posse dos ocupantes do bem em apreciação. E isso decorre do simples fato de que, nas ações de natureza possessória, não se discute propriedade, mas sim a posse. Firme nessas premissas, tem-se clara a posse exercida por Manuel Xavier em momento anterior à prática do esbulho pelos recorridos em 2017, o que gera, por consequência, a necessidade de reintegrá-lo à posse da propriedade. A despeito da moradia ser um direito social constitucionalmente assegurado, Constituição Federal, artigo 6º, cuja competência comum para a promoção é atribuída por disposição constitucional a todos os entes da federação, tal dever não deve ser repassado a particular, sob pena de afronta ao direito fundamental à propriedade. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 22. A fixação de prazo para cumprimento da tutela provisória de evidência está dentro do poder geral de cautela do magistrado, o qual garante ao juiz determinar medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória a teor do artigo 297 do CPC, razão pela qual a aplicação do lapso mínimo para desocupação voluntária se mostra não só amparada em lei, como também proporcional e razoável. Consigne-se por oportuno, ou por último, que, independentemente da nomenclatura utilizada na sentença, a tutela provisória ali deferida possui nítido caráter cautelar, o que, com base no princípio da fungibilidade, permite mantê-la nos termos em que foi aplicada, até porque, naquele momento processual corroborado, agora nesta decisão, estava presente a probabilidade do direito, bem como o perigo do dano ou risco do resultado útil do processo, devido ao aumento das construções no terreno invadido. Recurso que eu conheço e nego-lhe provimento. É o voto, presidente. Como vota a eminente desembargadora Fátima Loureiro? Ratificando o voto provisório, acompanhando o bem lançado voto do eminente relator.
Eu também ratifico meu voto provisório e acompanho integralmente o eminente relator. Anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece dos recursos e nega-lhes provimento. Obrigado, doutor Damião, pela presença e doutora Débora. Agora eu chamo a julgamento a apelação 0220-706-72.2023. Tem como apelante Banco do Brasil S.A. e a apelada Juliane Mota de Oliveira Marinho. O processo é de minha relatoria. O doutor Malquedec Fonseca pede para sustentar pela parte apelada. Bom dia, doutor. Esse que eu pulei, Carlos, ele desistiu da sustentação. Esse seu agravo aqui que eu pulei, desistiu. É o doutor Juraci. Ah, é o Juraci. Não, é porque houve a desistência do agravante. Ah, do agravante, certo. Doutor, eu indago se Vossa Senhoria dispensa a leitura do relatório. Sim. Doutor, eu vejo aqui que o resultado do julgamento, ele atende aos interesses do seu constituinte. A sentença está sendo mantida, o recurso desprovido. Vossa Senhoria dispensa também a sustentação oral. Então, vou ler só o resultado do julgamento. Sim, sendo majorados. Ok, apelação civil, ação de busca e apreensão, ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido regular do processo. Desconfiguração da mora, princípio da causalidade, ônus sucumbenciais da parte autora, princípio da sucumbência, recurso conhecido e desprovido. Parte dispositiva, diante do exposto, conheço o recurso para negar-lhe provimento, mantendo a decisão atacada em sua integralidade, majorado os honorários advocatícios em razão do desprovimento do recurso em 10% do valor atribuído no primeiro grau. É como voto. Como vota o eminente Bardor Carlos Alberto? Acompanho o voto, presidente. Como vota a eminente Bardor? Acompanhando o voto. Então, anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece o recurso e nega-lhe provimento. Obrigado, doutor Fonseca. Agora eu chamo a julgamento a apelação cível 0073692-18.2016. Processo também na minha relatoria. Tem como apelante Ricardo Vasconcelos Parente e apelante também Maria do Rosário de Fátima Elpídio Parente e apelado José Topinabá Aragão de Oliveira e apelada Maria do Rosário Mesquita Machado. A doutora Iane Guilherme pede para sustentar pela parte apelante Maria do Rosário de Fátima Elpídio Parente. Veja se a doutora Iane se encontra presente. O processo será julgado ao final de acordo com os votos provisórios. Agora eu chamo a julgamento a apelação 020-3559-04.2021. Processo da relatoria do eminente desembargador Carlos Alberto. Tem como apelante Gleison Messias Ferreira e apelado Itaú Unibanco S.A. Doutora Ana Virgínia pede para sustentar pela parte apelada. Também não está presente a doutora Ana Virgínia, por gentileza. Os três próximos processos também são pedidos de explicações da doutora Ana Virgínia. Vou anunciar. É a apelação 020-1482-20.2022, da relatoria da minha desembargadora Fátima, e a apelação 0200-354-62.2022, da minha relatoria. Os três processos serão julgados ao final, de acordo com os votos provisórios. Agora eu chamo a julgamento a apelação 028-7987-79.2022, processo da relatoria da minha desembargadora Fátima Loureiro, tem como apelante Companhia Energética do Ceará, Enel,
e apelado ao Hospital Autoclínica. Dr. Reinaldo da Silva pede para sustentar pela parte apelada, de forma online. Bom dia, doutor. Bom dia, senhor presidente Everardo. Eu passo a palavra à eminente relatora para conduzir o julgamento. Senhor presidente, bom dia, doutor Reinaldo. Bom dia, doutora Maria de Fátima Loureiro. O senhor dispensa a leitura do relatório? Perfeitamente. Então, o senhor com a palavra para a sua sustentação oral no prazo regulamentar. Perfeitamente. Senhores desembargadores, trata-se de uma questão, inclusive recorrente, em que a distribuidora de energia elétrica, a Enel Ceará, ela vem descumprindo com normas regulamentares oriundas da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Inclusive, tive a honra de despachar com a doutora Maria de Fátima anteontem e pontuei que recentemente, no dia 15, no julgamento do dia 15/5, teve um precedente de uma ação absolutamente idêntica, em que o doutor desembargador presidente Everardo Lucena foi relator e compôs esse precedente o doutor Carlos Alberto Forte também e o doutor Paulo Ayrton, em que foi negado provimento da apelação da Enel Ceará em questão absolutamente idêntica. Trata-se aqui de uma questão recorrente em que a distribuidora ela vem aplicando uma multa, chamada multa por fator de potência. Trata-se de uma energia reativa excedente em que ela tem o direito de fazer essa cobrança. Entretanto, para que ela faça essa cobrança, é necessário as normas da ANEEL, as regulações normativas da ANEEL, elas determinam que a distribuidora deve, antes de efetuar essa cobrança, cientificar o consumidor para que conceder um prazo de 3 meses para que ele faça ajustes e testes, tá, para que não gere mais essa energia reativa excedente, para só após esses 3 meses ela passar a aplicar essa multa ou essa cobrança de energia reativa excedente. Acontece que a Enel, ela recorrentemente não vem cumprindo com esse ponto com esse aspecto dessa norma regulamentar. Especificamente, a norma 414 de 2010. Ela não trouxe aos autos que ela tenha cumprido com essa norma. Ela não trouxe nenhuma prova aos autos de que ela tenha cientificado, concedido um prazo de teste, de ajuste, para só após efetuar a cobrança. Por esse motivo, em primeiro grau, a juíza brilhantemente observou que ela não cumpriu e julgou totalmente procedente a ação. Nós, como apelados, requeremos aqui a manutenção da sentença de primeiro grau em totum, inclusive no que tange ao período de prescrição em que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já definiu, por recurso repetitivo, que a prescrição para os casos relativos à distribuição de água e energia elétrica são de 10 anos. É o que eu tenho que pontuar nesse momento, inclusive, novamente ressaltando esse precedente dessa egrégia Câmara. Eu agradeço Vossas Excelências pelo tempo tomado. Faço, então, a leitura do projeto de emenda que está assim lançado. Apelação cível, ação de repetição de indébito, cobrança indevida decorrente de consumo reativo excedente, sentença de procedência, pretensão de reforma, preliminar de prescrição quinquenal, incidência da prescrição, pretensão quinquenal, incidência da prescrição decenal na espécie, rejeição da preliminar, mérito
inobservância do regramento previsto nos normativos da ANEEL, ausência de notificação formal do consumidor, descumprimento à exigência de concessão do período de reajuste do procedimento administrativo prévio, pretensão recursal ressachada, determinação para restituição dos tributos, concessionária de serviço público, mera arrecadadora dos valores, afastamento da condenação imposta à concessionária, provimento do apelo nesse ponto, recurso conhecido e parcialmente provido, sentença reformada em parte. 1. Trata-se de apelação cível interposta por Companhia Energética do Ceará, Enel, em face da sentença proferida pelo juízo da 19ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza, que julgou procedente a demanda de origem para declarar a inexistência do débito questionado e condenar a promovida a restituir os valores pagos indevidamente. 2. Em suas razões recursais, a parte apelante argumenta, preliminarmente, que deve ser reconhecida a prescrição quinquenal quanto ao consumo reativo excedente cobrado, as faturas vencidas há mais de 5 anos. 3. No mérito, assevera que o promovente foi devidamente comunicado sobre a cobrança questionada, não havendo óbice a exigência quanto à energia reativa excedente. Prossegue aduzindo que não houve prova da cobrança tampouco dos pagamentos realizados, pontuando ser inviável a condenação da Enel à apresentação das faturas pertinentes. Pugna de forma subsidiária, aspas, a devolução dos valores fique limitada ao período anterior ao juizamento da ação, não acobertando as faturas emitidas após o processo. Folhas 805. Por fim, argumenta não ser possível a devolução dos valores relativos a tributos, uma vez que a concessionária é mera arrecadadora desse montante. Requer, diante disso, que seja a sentença recorrida reformada, nos termos acima mencionados. 4. Preliminarmente, a recorrente argumenta que deve ser reconhecida a prescrição quinquenal quanto ao consumo reativo excedente cobrado nas faturas vencidas há mais de 5 anos, e não o prazo decenal reconhecido na sentença recorrida. 5. Cumpre destacar que o caso em apreço trata de concessão de prestação de serviço público de cunho essencial, mediante delegação do ente público estatal, na qual se estabelece uma relação de consumo, ocupando o autor a posição de consumidor ou destinatário final do serviço de fornecimento de energia elétrica. 6. Nessa esteira, convém destacar que, diferentemente do exposto pelo apelante em suas razões recursais, o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor é inaplicável na espécie, uma vez que trata do prazo prescricional referente a danos causados por fato do produto ou serviço, divergindo na natureza jurídica da cobrança, formulada na demanda de origem, pertinente à repetição de indébito. 7. Diante disso, deve ser rejeitada a preliminar suscitada pela concessionária apelante, mantendo-se a incidência da prescrição decenal na espécie. 8. Conforme já mencionado, o mérito da presente demanda se refere, em síntese, à suposta cobrança indevida decorrente do consumo reativo excedente da empresa promovente. Na sentença recorrida, verifica-se que o juízo de origem fundamentou sua decisão, basicamente, no descumprimento das exigências previstas nos normativos da ANEEL para a cobrança de tais valores. 10. Em suma, o juiz Wacó entendeu que não foi observado devidamente o procedimento administrativo prévio, não sendo concedido à demandante
o prazo, a demandada, o prazo para ajuste do fator de potência, que deveria ocorrer em 3 períodos completos de faturamento. 11. Veja-se que, conforme bem pontuado pelo juízo de origem, não é objeto de análise propriamente a legalidade da cobrança em si, mas a observância ao regramento estabelecido para o procedimento administrativo prévio, o que nos parece, de fato, não ter sido respeitado. Com efeito, cumpre ressaltar o argumento trazido pelo recorrente quanto à ciência da empresa promovente sobre a cobrança do consumo reativo excedente. Note-se que tal fato não afasta a necessidade de notificação formal do consumidor a respeito da situação e, sobretudo, da concessão do prazo para ajuste do fator de potência, respeito o período a respeito ao período de três ciclos completos de faturamento para essa readequação. Ou seja, não tendo essa exigência sido observada, é inconteste a irregularidade do procedimento administrativo e, por conseguinte, da cobrança, justamente o que ocorreu no caso concreto. 15. Diante desse modo, considerando a inobservância por parte da concessionária apelante do regramento exigido para a cobrança mencionada, deve ser rechaçada a pretensão recursal, inclusive no período subsidiário, mantendo-se a sentença recorrida nesse ponto. Por fim, a concessionária argumenta não ser possível a devolução dos valores relativos a tributos, uma vez que é mera arrecadadora desse montante. Veja-se que, de fato, como mera concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, a apelante apenas retém, recolhe e repassa o tributo ao ente público, titular do crédito. Ou seja, ainda que a cobrança seja feita pela concessionária, é certo que ela assim o faz na condição de mera substituta tributária, eis que não recolhe o tributo para si, mas para o ente público destinatário do crédito, que é quem o recebe em repasse. Dessa forma, é forçoso reconhecer a inadequação da sentença recorrida nesse ponto, razão pela qual deve ser reformada para afastar a condenação da apelante à devolução dos tributos incidentes. Recurso conhecido e parcialmente provido. Imparcialmente provido. Sentença reformada em parte. E lendo aqui o dispositivo, em conclusão, ante o exposto, conheço do recurso para dar parcial provimento, reformando-se a sentença recorrida tão somente para afastar a condenação da concessionária à restituição de tributos, mantendo os demais termos da decisão de primeiro grau. É como voto, senhor presidente, eminentes pares. Eu acompanho integralmente, Vossa Excelência, o desembargador Carlos Alberto. Ratifico o voto provisório acompanhando integralmente a relatora. Então, anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece do recurso para dar-lhe parcial provimento, preliminar de prescrição quinquenal rejeitada. Obrigado, doutor Reinaldo, pela presença. Eu que agradeço, Vossas Excelências. Um bom trabalho. Eu chamo a julgamento o agravo de instrumento número 0637866-48.2023, também da relatoria da eminente embargadora Fátima Loureiro. Tem como agravante multi a 7 fundos de investimento em direito creditório multissetorial e agravado Vector Serviços de Atendimento Telefônico Limitado e outros. A doutora Bárbara Portela e a doutora Carolina Freitas pedem para sustentar. Doutora Bárbara pela parte agravante e doutora Carolina pelos agravados. Doutora Bárbara de forma online. Bom dia, a doutora Bom dia, Caroline Freitas está presente? SD, veja se a doutora SD. Veja se a doutora Carolina Freitas está presente.
Bom dia, doutora Bárbara. Bom Doutora dia, Bárbara? doutor Eduardo. Bom dia a todos. Bom dia, doutora. Doutora Bárbara, no caso, representa aqui a apelante, né? Agravante. Agravante, isso. Lucha 7, não é isso? Isso. Então, aqui nesse caso, a outra parte não estando presente, então, indaga a senhora, primeiramente, se dispensa a leitura do relatório. Dispenso sim. Doutora Bárbara, aqui está sendo reconhecido o direito do seu cliente nesse momento, de agravo de instrumento, eu estou fornecendo e provendo, reformando a sentença. Dispensa a leitura do relatório? Ou Dispenso. da sustentação oral? Dispenso também, doutor. Então, eu faço aqui a leitura do projeto de ementa. Certo, obrigada. Agravo de instrumento, pedido de intervenção de terceiros diretamente no tribunal, supressão de instância, não conhecimento, decisão que indeferiu arresto de bens de imóveis na primeira instância, insurgência do autor, execução de título executivo extrajudicial, demonstração de dilapidação do patrimônio pelos agravados, requisitos do artigo 300 do CPC demonstrados, recurso conhecido e provido, decisão reformada. Vou ler aqui só, em conclusão, o dispositivo. Conheço do recurso e dou-lhe provimento, reformando a decisão interlocutória de piso para deferir o pedido de antecipação de tutela e determinar a efetuação do arresto nos imóveis indicados pela agravante, matrículas número 1933, 1935, do cartório Joaquim Pereira, terceiro ofício de registro de imóveis de Aquiraz, e matrícula 43, 268, do cartório Miranda Bezerra, inclusive com anotação de inalienabilidade e intransferibilidade deles. É como voto, senhor presidente, eminentes pares. Acompanho integralmente a eminente relatora, desembargador Carlos Alberto, como vota? Igualmente acompanho, presidente. Então, anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece do recurso para dar-lhe provimento. Doutora Bárbara, obrigado pela presença. Tenha um bom dia. Obrigada, bom dia a todos. Até a próxima. Agora eu chamo a julgamento o agravo de instrumento número 0627824-03.2024, também da relatoria da eminente desembargadora Fátima Loureiro. Tem como agravante Maria Erinalda Oliveira Gomes e agravado Banco Safra S.A. Doutor Daniel Bezerra pede para sustentar pela parte agravante. De forma online, doutor Daniel, se encontra presente? Sim, excelência, bom dia. Eu passo a palavra à eminente relatora para conduzir o julgamento. Não, bom dia, doutor Daniel. Bom dia, desembargadora. O senhor dispensa a leitura do relatório? Dispensa sim. No caso, aqui estou agravo de instrumento, e aqui está sendo reconhecido aqui o interesse de sua cliente. Dispensa a sustentação oral? Dispensa sim. Passa então a leitura do projeto de ementa. Agravo de instrumento, direito processual, civil, ação de busca e apreensão, alienação fiduciária, Decreto-Lei 911/69, pedido de suspensão dos atos construtivos, alegação de abusividade das cláusulas contratuais, capitalização diária, taxa diária não indicada expressamente no contrato, posicionamento do STJ, abusividade verificada no período de normalidade, ausência de mora, efeito
translativo do agravo de instrumento, extinção do feito, sem resolução do mérito. E passando à leitura do dispositivo. Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento, dando-lhe provimento no sentido de aplicar o efeito translativo ao presente recurso, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 4 do CPC, tendo em vista a inexistência de mora, pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. É como voto, senhor presidente, eminentes partes. Eu ratifico o voto provisório, acompanhando integralmente a eminente relatora. Como voto, desembargador Carlos Alberto. Também acompanho, presidente. No resultado do julgamento, a Câmara, à unanimidade, conhece o recurso para dar-lhe provimento. Doutor Daniel, um bom dia e obrigado pela presença. Bom dia, agradeço a oportunidade. Bem, finalizamos os processos aqui com pedido de sustentação oral que não há impedimento ou suspeição. Temos 3 processos com impedimento meu. Então, vamos aguardar a presença do desembargador Paulo de Tarso, que está finalizando lá, né, segundo o caso, uma sustentação oral que ele vota. Em seguida, ele vai comparecer aqui. A gente pode já anunciar, só no final mesmo. Vou aproveitar o tempo aqui para anunciar os processos retirados de mesa. Processo da relatoria do eminente desembargador Carlos Alberto Mendes Forte, apelação cível 020-5551-69.2023, ponto 8.060117. Processos retirados de pauta da relatoria do eminente desembargador Carlos Alberto, apelação cível 005106-0-14.2020.8.060084. Processo da relatoria da eminente desembargadora Maria de Fátima Melo Loureiro, agravo de instrumento 062-8931-82.2024. Finalizado os processos retirados de pauta e retirados de mesas, continuamos no aguardo do eminente desembargador Paulo de Tarso para julgar os processos, o meu impedimento. Os dois, os que estão aguardando aí são todos. Os dois anos, né? Doutora, Pronto, é só terminar. Processo 5421, é que a doutora Ana Carolina que está inscrita. Certo. Vossa senhoria tem procuração nos autos. Certo. Certo. Então, eu vou anunciar aqui o processo, é a apelação 023-5421-56.2022.8.06.0001, da relatoria do eminente desembargador Carlos Alberto. Tem como apelante Mário José dos Santos Fontinelli e apelados Temes Helena Furtado da Silveira e outros. Doutora Vanessa pede para sustentar pela parte apelada. Com a palavra o eminente relator. bom dia, professora. Tudo bem? Professora, Vossa Excelência dispensar a leitura do relatório? Sim. Muito bem. Nós estamos vendo aqui, Vossa Excelência representa... A senhora Denis, a Letícia, na hora que a Beatriz. Ah, certo. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Aí, só esclarecendo, a Vossa Excelência doutor Everardo e também o doutor Carlos Alberto, que são 2 recursos. Eu represento a apelada e a apelante, porque também recorremos. Também recorrente. Muito bem. Então, Vossa Excelência tem um prazo regulamentar para fazer sua sustentação. Oi, Paulinho.
Doutora, deixa-me explicar. O Pois não. desembargador Paulo Certo, é aqui da terceira Câmara. certo. Está aqui conosco em face de impedimentos aqui do processo da Unimed, do desembargador Everardo. Sim, Excelência. Pergunto se Vossa Excelência poderia aguardar um pouquinho para ele julgar Claro. esses processos, porque ele vai voltar para trabalhar Com lá na certeza, terceira. Excelência. Aí Vossa Excelência, em seguida, Tá bom, eu tá passo a palavra a ótimo. Não, Vossa tá Excelência. tranquilo. Muito obrigada. Ok, E novamente presidente. peço desculpas pelo atraso. Não, que é isso. Presidente, Então, em face do meu impedimento nesses processos, eu vou transferir a presidência para o eminente desembargador Carlos Alberto para conduzir os trabalhos. muito bem, eu assumo a presidência aqui ante o impedimento do desembargador Everardo, nosso presidente, e chamo a julgamento o primeiro processo, que é uma apelação de minha relatoria 023077308 2021 806 0001, tem como apelante Unimed Fortaleza e apelada Rebeca Guedes Jales de Carvalho. O advogado é o doutor Davi Souza. Doutor Davi Souza. Bom dia, doutor. Tudo bem? Vossa Excelência representa Rebeca. Muito bem. Então, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Então, pode fazer sua sustentação, viu? Bom dia, excelentíssimos desembargadores. Bom dia a todos. Bom dia, caros colegas, advogados. Primeiramente, a nobre sentença deve ser mantida em sua integralidade, está certo? E a apelação deve ser negada o seu provimento, pela questão do seguinte: a apelação ela vem com dois fundamentos tentando induzir a justiça ao erro, tá certo? O primeiro é em dizer que o pai da apelada, o seu Cleanto, tendo sido notificado, na folha 126, é claro que quem recebeu o AR, a carta de recebimento, foi uma pessoa chamada Francisco de Assis, e não o senhor Cleanto, está certo? E assim, por ele ser um médico cooperado, a própria Unimed tinha total condições de ter notificado a ele, tá certo? Fosse por e-mail, por telefone, por WhatsApp, ou até mesmo pessoalmente, pois o mesmo trabalha lá na Unimed, certo? Está mais do que provado que o mesmo nunca fora notificado sobre a exclusão da filha no plano de saúde. O segundo ponto é que a apelada tenta induzir o judiciário ao erro ao proferir que o mesmo só pagou 60 dias de carência. Fato esse que é mentira, pela questão do seguinte: a suposta notificação se deu em 25 de novembro de 2018. Até julho de 2019, o mesmo vinha pagando regularmente o plano de saúde. Todos os meses pagou com a filha sendo dependente. E eu mesmo só soube que estava excluído quando precisou utilizar quando estava grávida. Nas folhas 33 e 43 do referido processo, consta o comprovante de pagamento de todos esses meses, de novembro até julho, já comprovando a má-fé da Unimed. E nas folhas 25 a 28 tem a própria declaração fornecida pela Unimed dos dias 19 e 20 de julho, dizendo que a mesma, a Rebeca Guedes Jales, ainda era dependente. De que forma? Como ela era dependente, como ela pagou o plano de saúde e não pôde utilizar, ela estava pagando regularmente por 8 meses, já tendo sido excluída. Olha, a Unimed fornece o boleto, recebe o dinheiro e não quer prestar o serviço. Ela estava enganando. E na apelação vem informando que só foi 60 dias. Não foi 60 dias, foi os 8 meses. E se a mesma não tivesse grávida e não tivesse utilizado o serviço, provavelmente estaria pagando até hoje, achando que estava coberta pelo plano de saúde. E o plano de saúde que foi oferecido a ela foi em cima da gestação, com quase 8 meses de gravidez, e que não cobria o parto. Tá certo? Não cobria nada, então não tinha serventia a mesma aderir a um plano que não ia trazer benéficia nenhuma a ela. Tá certo? Por isso, dessa forma, a apelação deve ser negada e a nobre sentença deve ser mantida em sua integralidade. Grato, bom dia a todos. Doutor Davi, quando Vossa Excelência subiu aqui à tribuna para fazer a sustentação, o fez em razão de eu estar dando parcial provimento aqui. Estou
mantendo, sob o ponto de vista de fundamento da sentença, os mesmos. Nesse sentido, a sentença não vai ter nenhuma reforma. Apenas no que diz a respeito à questão de danos, é que nós estamos adequando ou readequando aos padrões da nossa Câmara. De toda sorte, eu vou ler aqui o seguinte: apelação civil, contrato de plano de saúde, notificação, rescisão unilateral do contrato, continuidade na emissão de boletos, pagamentos realizados, justa expectativa de direito, dano moral devido, quanto reduzido. Recurso conhecido e parcialmente provido. Então, quanto ao mérito, é o mesmo. Não muda absolutamente nada. Relativamente ao dano que o juiz arbitrou no valor de R$10.000, nós estamos readequando aqui para R$5.000, que é nosso padrão para casos dessa natureza aqui, que são remansosos. Então, o recurso está sendo conhecido, parcialmente provido nesse campo somente. Desembargadora Fátima, como vota? Opinião do eminente relator. Desembargador Paulo. Acompanho Vossa Excelência. Anuncio o julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece do recurso para dar parcial provimento. Obrigado. Muito obrigado, doutor. Próximo processo é de relatoria da desembargadora Fátima Loureiro. É o agravo interno número 062-1819-62, 2024, 806-000050.000, tem como agravante Unimed Fortaleza e agravado Maria Marlene de Farias. O advogado é doutor Manuel Veras Neto. Doutor Manuel, bom dia. Bom dia. Tudo bem, doutor Manuel? Tudo sim. Eu vou passar a palavra à relatora, que é a desembargadora Fátima Loureiro, para conduzir o julgamento. Ok? Desembargadora, com a palavra. Pois não, senhor presidente. Doutor Manuel, bom dia. Bom dia. O senhor dispensa a leitura do relatório? Dispensa. Doutor Manuel, aqui o senhor representa os interesses da agravada, não é isso? Maria Marlene. Aqui nós estamos reconhecendo nesse agravo interno os interesses da sua cliente. O senhor dispensa a sustentação oral? Dispensa, Excelência. Então, faça a leitura do projeto de emenda. Agravo interno em agravo de instrumento. Decisão a de quem que negou provimento ao recurso interposto. Plano de saúde. Home care. Paciente com 86 anos, portadora de Alzheimer e com debilidades e insuficiência cardiorrespiratória. Indicação médica de tratamento domiciliar. Alegação de ausência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada. Descabimento. Impossibilidade de exonerar a operadora de saúde da obrigação de fornecer tratamento e insumos necessários à paciente. Precedência do TJCE. Inaceitabilidade de questionamento pela parte demandada. Recurso conhecido, desprovido, decisão monocrática mantida. É como voto, senhor presidente, Eminentes Pares. Pede para fazer silêncio. Sim, né? Isso é quem for, né? Eu acompanho o voto de Vossa Excelência, como voto do desembargador Paulo. Acompanho também o voto da eminente relatora, senhor presidente. Anuncio o julgamento, a Câmara, à unanimidade, conhece do recurso para negar de provimento. Obrigado, doutor. Obrigado a todos. Tem juízo. O próximo processo é um agravo interno, número 062-0478-98-2024, 806-000050.000, também de relatoria de Sua Excelência, desembargadora Fátima Loureiro. Tem como agravante Francisco José Lima Alves e agravado Unimed Fortaleza. O advogado é doutor Matheus Mororó, pelo agravante Francisco José Lima Alves. Doutor Matheus Mororó, veja se doutor Matheus Mororó... Bom dia a todos. É online? Bom dia, desembargadores, colegas advogados. Bom dia doutor Matheus. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, doutor Matheus?
Graças a Deus. Doutor Matheus, eu vou passar a palavra à nobre relatora para ela conduzir o julgamento. Desembargadora, com a palavra. Pois não, senhor presidente. Bom dia, doutor Matheus. Bom dia, desembargadora. Doutor Matheus, o senhor dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Deixa aqui faz. Então, o senhor com a palavra para a sustentação oral no prazo regimental. Bom dia a todos. Meus sinceros e cordiais cumprimentos a todos os presentes, aos embargadores, colegas advogados, servidores e demais presentes. Trata-se de uma ação de obrigação de fazer, cumulado com danos morais e pedido de tutela de urgência, né? Em face da Unimed, que negou, né, o tratamento ao meu cliente, que é acometido de algumas enfermidades, como acidente vascular cerebral hemorrágico, imobilidade, síndrome compulsiva, hipertensão arterial, dislipidemia. Ele se encontra traqueostomizado, né, acamado, sonolento, totalmente dependente para atos da sua vida, e está sendo acompanhado atualmente também por fisioterapeuta e fonoterapeuta. Foi indeferida a tutela de urgência, né, em primeiro grau, sob o fundamento de que existia apenas uma presunção do direito do autor e do negamento do tratamento de saúde, né? Foi interposto agravo e pedido de reconsideração também em primeiro grau, e foi proferida uma decisão em segundo grau indeferindo, né, o agravo interposto, mantendo a decisão de primeiro grau, pelos fundamentos de que seriam insuficientes os acervos probatórios e as verossimilhanças das alegações, né? Pois bem, em relação ao caso, cumpre detalhar, né, e frisar e relembrar algumas questões. A operadora de saúde, ela negou o tratamento ao meu cliente pelo simples fato de que não, sob o fundamento de que não haveria obrigatoriedade no seu contrato e não haveria cobertura contratual. Sendo informado que o plano de saúde não autorizava ou cobrir em sua totalidade o seu tratamento, inclusive, né, requerendo que fosse assinado um termo de adesão, informando que o plano de saúde ele não cobriria, né, prescrições de tratamentos de médicos conveniados ou cobertura domiciliar. Sendo que cumpre frisar aqui que a prescrição e os tratamentos, né, a serem adequados e fornecidos ao paciente, cabe ao médico, não ao plano de saúde. Cabe ainda pontuar que a própria agravada, né, em sua peça defensória, nas folhas 94 e 95, afirma em primeiro momento que não há cobertura do tratamento e, posteriormente, né, vem a afirmar que há cobertura de tratamento de fisioterapia, né, conforme foi colacionado nos autos. Foi requerido esse tratamento e fornecimento de acompanhamento profissional, e apesar da agravada afirmar que tinha cobertura e que era, né, fazia parte do seu contrato, vem a negar em uma segunda vez o requerimento. Passadas essas questões, cumpre frisar que o plano de saúde, ele, né, do que diz respeito ao artigo 10º, né, da Lei 9656, superada a tese de que o plano de saúde ele não é obrigado a custear o tratamento por não constarem no artigo 10º, né, que é a lei que dispõe sobre os planos de saúde, né, não havendo qualquer óbice contratual em relação ao caso, em custear os tratamentos pleiteados, tendo em vista também que seria uma continuidade do tratamento que o paciente estaria tendo enquanto estava internado, né, nas dependências do hospital conveniado do plano de saúde. Cumpre frisar também que já é uma decisão, né, já é um posicionamento consolidado deste tribunal sobre em relação à ilegalidade dessas cláusulas de maneira sem previsão expressa, né, da negativa do tratamento pleiteado, né, sendo uma violação do princípio da dignidade da pessoa humana, da boa-fé contratual e da função social do contrato e do plano de saúde.
Em que pese a brilhante fundamentação da decisão proferida, nós sustentamos a reforma, pois, diferente do exposto, né, existe lastro acervo probatório nos autos, né, foram juntados laudos médicos de médicos conveniados, posteriormente foram juntados novos laudos atualizados da situação e da condição médica do autor, e foi juntado também a comprovação da expressa negativa da Unimed, né? Inclusive, sendo demonstrado que ela se contradiz em sua peça defensora, afirmando que no primeiro momento teria direito ao tratamento e no segundo momento afirma que não. Aqui o que se discute é que o meu cliente, ele é beneficiário do plano de saúde e não existe qualquer impedimento ou cláusula expressa ou no rol da ANS, essa previsão de negativa do plano de saúde. O que há é uma probabilidade do seu direito em relação da nítida ilegalidade, né, da negativa e de cláusulas abusivas do contrato, inclusive na coação em assinar o termo de adesão enquanto o paciente estava internado. E dessa forma se mostra a urgência do deferimento da tutela de urgência, não podendo se esperar pelo contraditório e ampla defesa, pois se perderia o objeto do agravo. É uma questão de saúde em que a tutela deve ser deferida na forma em que os médicos, né, que acompanham o consumidor acham necessário, pois aqui que devemos privar, que o que deve prevalecer é a dignidade da pessoa humana e a saúde do paciente. Não cabe ao plano de saúde definir qual o tratamento mais adequado, e sim aos médicos que são conveniados e que acompanham o paciente, conforme foi demonstrado por fotos sobre os pedidos. Por esses motivos, requer a reforma da decisão vergastada, de forma a conceder a tutela de urgência requerida, por ser um direito inequívoco e estando presente todas as verossimilhanças das alegações e diante de lastro probatório existente nos autos. Eu agradeço, e estando presente também todos os requisitos do artigo 300, né, do Código de Processo Civil. Agradeço a todos pela me escutar e aguardo o deferimento. Obrigado. Passando, então, a leitura do projeto de ementa, mas antes eu quero fazer só aqui um registro que é um agravante de instrumento, é realmente uma situação delicada de saúde, que aqui nós temos todo um cuidado com essa matéria. Agora, esse caso específico, eu analisei o processo mais de uma vez, então ele realmente é confuso, porque teve a parte do Estado, que foi confundida a solicitação, o requerimento direcionado ao Estado, e não foi à Unimed. Então, assim, é um processo que requer um maior aprofundamento para se ter uma decisão segura. E aqui o projeto de ementa ficou assim lançado. Agravo interno e agravo de instrumento, plano de saúde. Ação ordinária de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, indenização por danos morais. Paciente acometido com sequelas de um acidente vascular cerebral hemorrágico. Necessidade do uso de medicação, dieta enteral, de forma contínua em domicílio e acompanhamento profissional. Ausência de cobertura total de tratamento, decisão ACO, quem deferiu a liminar requestada. Ausência de indicação direta do tratamento home care, bem como do tratamento requerido. Autor que não se desincumbiu do ônus probatório, recurso conhecido e não provido, decisão de quem preservada.
Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora, objetivando a reforma da decisão monocrática proferida por esta relatoria, folhas 151, 155, que conheceu e negou provimento ao recurso interposto, mantendo inalterada o deciso ACO, que indeferiu o pedido de tutela antecipada. No caso em comento, o magistrado ACO, ao indeferir a tutela antecipada, entendeu que seria um tanto quanto temerário determinar uma medida inaudita altera pares que, considerando as provas trazidas e a narrativa fática feita pelo autor, posto que não há nos autos qualquer notícia de indicação direta do tratamento home care, bem como que não há solicitação do tratamento do requerido e nem a comprovação da alegada negativa do plano. Nesse prisma, analisando a documentação acostada aos autos, as folhas 62 a 83, é de reconhecer que, embora presente a prescrição médica quanto ao tratamento, não há nenhuma prova a respeito da negativa do referido tratamento por parte da operadora demandada, mas tão somente a negativa em relação ao pedido feito junto à rede pública. Então, foi feita a rede pública e foi negado pela rede pública, então há essa confusão nos autos do município de Fortaleza e do estado do Ceará. De outra banda, para que seja possível o exercício do direito em sede de antecipação de tutela, faz-se necessária a comprovação da negativa de fornecimento da alimentação prescrita, o que não ocorreu por parte da Unimed. Sequer tem-se notícia nos autos de requerimento, mesmo que por e-mail direcionado à operadora de saúde com essa finalidade. Nesse contexto, embora sejam aplicáveis as regras do Estatuto Consumerista e observando-se a hipossuficiência do consumidor perante a parte demandada, registra-se que o acervo probatório trazido à apreciação é insuficiente para a formação do convencimento quanto ao pleito. Recurso conhecido, desprovido, decisão monocrática de folha 155, 151, 155, inalterada. É como voto, senhor presidente, a eminentes pares. Muito bem, eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Desembargador Paulo. Também acompanho o voto da eminente relatora, senhor presidente. Então, anuncio o julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece do recurso e nega-lhe provimento. Devolvo a presidência ao eminente desembargador Everardo. Obrigado, desembargador Carlos Alberto. Desembargador Paulo, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade. Senhor presidente, eu agradeço a confiança por estar aqui, agradeço também a oportunidade de trabalhar com Vossas Excelências. E eu imaginava até nunca sair da terceira Câmara, mas só estou pensando já diferentemente depois do lanche. Muito obrigado, senhor a procuradora, minha amiga Suzane. Obrigado. Eu aproveito também para anunciar que todos os demais processos pautados com meu impedimento e que o desembargador Paulo de Tarso votou de forma provisória são considerados agora votos definitivos. Agora vamos voltar aqui ao processo da relatoria do eminente desembargador Carlos Alberto, em que a doutora Vanessa pede para sustentar. Pode começar. Fique à vontade. Bom dia, excelências. Bom dia, desembargador relator, doutor Carlos Alberto Fortes. Bom dia, excelentíssimo doutor Everardo, doutora Fátima, todos os demais colegas e servidores aqui presentes. Bem, eu vou fazer uma sustentação, digamos, relativamente rápida. Eu queria só, na verdade, reforçar alguns pontos específicos, mais fáticos do presente caso.
Eu represento a senhora Temes, a Letícia e Beatriz, que são filhas da senhora Temes e do senhor Mário. A senhora Temes e o senhor Mário, eles começaram a namorar ainda antes da faculdade. Em 94, eles casaram. Ok. E em 2009, o senhor Mário, né, decidiu pela separação, assim ocorrendo o divórcio, na verdade, em 2011. Contando o relacionamento total, foram mais de 20 anos. No auge da juventude, ambos, e mais por insistência do senhor Mário, decidiram que a senhora Temes dedicaria-se ao lar. Ela cuidaria da casa e das crianças, né, da prole futura, isso foi bem no início do casamento, e o senhor Mário dedicaria-se a concurso, né,
16, processo de minha relatoria, que tem como apelante Ricardo Vasconcelos, parente, apelante Maria do Rosário de Fátima Elpídio, parente, e apelado José Tupinambá Aragão de Oliveira e apelada Maria do Rosário Mesquita Machado. Bom dia, doutora. Bom dia, Iane. bom dia a todos. Estão me ouvindo? Doutora Iane, eu pergunto inicialmente se Vossa Senhoria dispensa a leitura do relatório. Dispenso. Certo. Doutora Iane, eu vejo aqui que o resultado do julgamento provisório, ele atende aos interesses da sua constituinte, senhora Maria do Rosário de Fátima Elpídio, parente. Vossa Senhoria também dispensa a sustentação oral? Dispenso, né? Já foi procedente? É, o julgamento é procedente. Ah, então, dispenso. Eu vou aqui anunciar o resultado, tá ok? Apelação civil, sentença de procedência, ação de uso capião extraordinário, pleito de intervenção como litisconsorte assistencial, descabimento, interesse jurídico não demonstrado, recurso de terceiro não conhecido, recurso da parte requerida, preliminar contra-recursal de ausência de dialeticidade, insubsistência, preliminares de suspeição do juiz e de violação do devido processo legal, afastadas, preliminares de cesseamento de defesa, acolhida, divergência em relação à área, uso capienda, que impõe a necessidade de realização de perícia para aferição correta do locus ocupado, sentença anulada. Parte dispositiva. Isso posto, não conheço do recurso interposto por Ricardo Vasconcelos, parente, e conheço e dou parcial provimento ao recurso interposto por Maria do Rosário Fátima Elpídio, parente, acolhendo a preliminar de cesseamento de defesa para anular a sentença, a fim de que seja possibilitada regular a produção de prova pericial em primeiro grau de jurisdição, prejudicado o mérito recursal. Deixo de majorar os honorários advocatícios comerciais por ser incompatível com a decisão que determina o rejulgamento da causa. É como voto o eminente barrador Carlos Alberto. Eu acompanho Vossa Excelência, presidente. Como voto a eminente barradora Fátima Loureiro. Acompanhando o eminente relator. Eu anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, acordou em não conhecer do recurso de Ricardo Vasconcelos, parente, e conhecer do apelo de Maria do Rosário de Fátima Elpídio, parente, para dar-lhe parcial provimento, anulando a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento. Obrigado, doutora Iane, pela presença. E um bom dia. Então, finalizar todos os processos, só ler aqui a resenha final. Todos os demais processos pautados para a sessão, que foram julgados por votos provisórios, agora são considerados definitivos por unanimidade, de acordo com os votos dos eminentes relatores. Algum colega deseja fazer alguma manifestação final? Quero apenas fazer um registro. Pois não, barradora Fátima. Até agora, foi distribuído para o meu gabinete 442 processos. Isso até agora pela manhã. Até meia-noite, isso pode chegar a 480 processos. Quer dizer, é um registro para que seja observado aí para quem nos escuta, para acompanhar o tamanho do volume de trabalho que temos, né? Só de apelação são 237 processos. Eu não sei como a situação de Vossas Excelências. Nós estamos na mesma situação, barradora Fátima. Inclusive, eu tenho um dado aqui que um colega me mandou, sim, em que eu fui o segundo que mais recebi processo, certo? No primeiro semestre, com 1.216 processos. Vossa Excelência foi a 11ª, com 1.077 processos. O desembargador Carlos foi o 17º, com 1.016 processos. Então, assim, a quantidade de processos distribuídos para os desembargadores de direito privado é muito desproporcional em relação às demais câmaras de direito público criminal. Presidente, só para dar uma notícia. Ontem eu estava almoçando com o juiz aqui em cima, e o desembargador Abelardo sempre vai lá. Ontem ele foi rapidamente, muito meteoricamente lá, mas eu tive a oportunidade de falar com ele da nossa deliberação lá das câmaras reunidas. E ele disse, não, muito bem-vinda a coisa. Chegando lá, e a gente
imediatamente toma providências, porque vocês é que sabem o que é que estão sentindo. Eu digo exatamente. Então, eu disse para ele que era um grupo de trabalho que nós tínhamos deliberado e que, a partir desse grupo constituído formalmente, nós iríamos, então, colocar nossas ideias e as nossas soluções, ou possíveis soluções, para que isso fosse acontecendo. Realmente é uma coisa inumana essa quantidade de processo que a gente recebe, e tendo que dar. Eu vou sair daqui agora, eu vou receber 2 advogados, porque eu sabia que a sessão hoje ia ser mais rápida um pouco, marquei com eles agora de manhã para conversar com 2 advogados. Mas é o tempo todo, é ato contínuo, né? É só julgar, né? Além de julgar, nós temos que despachar com os advogados por muito tempo. Exatamente. As liminares em agravos que são... É um número, assim, exorbitante de liminares. Então, assim, eu tenho também, embaixador Carlos Alberto, chamado, sempre que tem oportunidade, conversar com o presidente sobre esse tema. Certo? Eu vejo que ele é solidário, está sempre buscando, inclusive criou aquele núcleo 4.0, que deve implantar, né? E a ideia dele é que esses processos, principalmente os processos de banco, empréstimos consignados, eles sejam distribuídos, mas eles fiquem numa fila do núcleo 4.0 para serem minutados e encaminhados para o nosso gabinete. A ideia, eu acho que são 40% mais ou menos do nosso acervo, esses processos de banco e consignados. Então já ajudaria um pouco. Como diz Vossa Excelência, não vai resolver, porque continua passando pelo nosso crivo. A gente vai ter que vir para cá julgar, a gente vai ter que analisar os processos, mas ameniza um pouco. Eu acho que a nossa assessoria, que está trabalhando de forma muito pressionada. Aí eu tenho que reconhecer que, para chegar no número que a gente está julgando hoje, a assessoria trabalha muito pressionada. Tem hora que a gente... Hoje mesmo eu costumo trazer 70 processos, hoje eu trouxe 41 processos. Por quê? Porque eu já fui... Não tem assessor, não vou tirar férias, mas vou continuar trabalhando. Não, tire férias e vai descansar. Porque senão adoece. Adoece mesmo. Então... Quando sai de férias, aí cai a nossa produtividade. Não, a gente sai de férias, não recebe processo, porém, quando retorna, vem toda a compensação. Eu creio que Vossa Excelência esteja recebendo essa quantidade de processos por compensação. Primeiro, porque nós estamos recebendo os processos do Paulo e da Jane. Né? Porque a distribuição é interna na Câmara. Então, todos os processos que eram para ser distribuídos para o desembargador Paulo Ayrton e para a desembargadora Jane estão sendo distribuídos para nós 3. Exatamente. Por isso essa quantidade. Que nós pudéssemos devolver quando ele chegasse. Né? Tem outro aspecto aqui, que eu já reclamei várias vezes, conversei com o Nilson sobre esse assunto, e o Nilson sempre diz, olha, embargador, eu compreendo perfeitamente, mas a sua situação é uma situação diferente e tudo mais. Eu digo, Nilson, não é não. Vou explicar de que é que se trata. Tem uma resolução de 2016 que estabelece que quando você vem de 10 dias, converte 1/3 em férias, os 20 dias você não pode trabalhar. Não, mas é literalmente, não pode trabalhar. Você não pode assinar, não pode... Pode assinar, não pode fazer nada. Então, eu, por exemplo, coloquei especificamente a última vez aqui, eu fiz uma viagem de 1 semana e passei 2 semanas em casa, olhando para o tempo, achando bonito uma gata que tem lá em casa e tal. Não estou falando da minha mulher, estou falando de uma gata de 4 pernas mesmo, que anda lá em casa e tal, e miando e tal. O fato é que queria voltar e pedir para que viesse para cá na terça-feira e quarta-feira nas respectivas 2 semanas. Me foi negado isso. Não, só pode ressalvar no dia da sessão. Meu filho, no dia da sessão, você não tem condição de examinar processo de ninguém. E não recebeu o advogado. Não receber ninguém. Não tem você vai jogar um processo sem dar a oportunidade para o advogado despachar. Outrora, isso já aconteceu. Eu pedi para ressalvar terça e quarta-feira, fui atendido. Outrora que eu diga 1 ano atrás, aproximadamente. Pasmem, eu recebi o telefonema no meu gabinete de um servidor perguntando por que é que eu estava ressalvando para trabalhar. Eu não perguntei o nome, não quis dizer o nome e tal, essa coisa toda. Não fiz. Mas eu acho isso também um assinte. Entendeu? Assim, é uma deliberação sua e o servidor ligar.
Também não quero saber quem é e tal. Fui falar com o vice-presidente sobre esse assunto. Ele disse, quem é? Eu digo, não sei quem é. Não sei, não me interessa saber quem é. Mas é uma CIT, por favor, tome conta lá. O que aconteceu? Recrudesceu a situação. Então, passou a vigorar a íntegra da resolução de 2016. Dessa resolução de 2016. Conversei com o presidente sobre o assunto. O presidente disse que estava revendo esses padrões e que haveria uma flexibilização. Eu sei que isso não diminui carga de trabalho, pelo contrário, aumenta a carga de trabalho, mas facilita um pouco no nosso retorno de férias. Porque se a gente tem condição de vir aqui numa terça e numa quarta-feira, fazer 2 dias, a gente vai temperando as férias com um pouco de trabalho para não ter essa quantidade de processo, esse acúmulo de processo que a gente tem. O desembargador Zé Ricardo estava com o mesmo problema, o desembargador Mauro Liberato com o mesmo problema. Nós conversamos juntos, inclusive, sobre esse assunto. Então, eu acho que existem algumas medidas que nós podemos, não diria nem adotar, mas sugerir à presidência para adotar e modificar o regimento interno em algumas coisas, relativamente a isso, coisas que nós conversamos ontem nas reunidas. Eu espero que... eu estou esperando que... Ontem eu fiz constar na ata o escrito sobre essa nossa deliberação. Eu espero que isso chegue à presidência o mais rápido possível. Estou esperando o facsímile da ata para que eu possa assinar e mandar, aprovar e mandar para a presidência, mas ele já está sabendo do assunto. Então, vamos ver o que é que vai acontecer. Não sei, eu acho assim, nós precisamos mas eu acho que a presidência era para já ter essa sensibilidade e adiantar uma providência nesse sentido. Pode ser, desembargadora, que ao receber